Revolução Francesa, parte 2, continuação, gente. Na aula passada, nós vimos os antecedentes da Revolução Francesa, isto é, quais as origens da Revolução, quais as razões, quais as motivações que levaram à eclosão dessa revolução na França em 1789. Vimos que houve uma série de fatores, né? Incluindo a escassez de alimentos, a má distribuição de alimentos. Vimos também que na França vigorava um regime absolutista extremamente centralizador e extremamente poderoso e extremamente desigual, porque a gente tinha ali na França uma aristocracia super luxuosa, uma nobreza e uma aristocracia que viviam ali em torno do palácio e tinham acesso a diversos privilégios. Enquanto isso, a maior parte da população era formada por camponeses pobres que estavam ali sofrendo para conseguir se alimentar. Vimos também que tinha uma classe comerciante emergente, né, que é a burguesia. Vimos que essa burguesia, que é uma classe social ligada ao comércio, ligada às trocas, ligadas aos bancos, é uma classe que está se tornando cada vez mais poderosa na Europa, desde lá do final da Idade Média e início da época moderna. Vimos isso na aula de absolutismo monárquico e de mercantilismo, que essa burguesia aí é uma classe que está cada vez mais enriquecendo, e quanto mais enriquecendo você está, mais poder você vai querer ter também, você vai querer ter voz política, voz nas decisões. E o regime absolutista não tinha espaço para isso, né? Só não tinha eleição, votação, sindicato, assembleia, nada disso. Essas coisas que a gente conhece hoje, quando você vota lá para prefeito, deputado, senador, de 4 em 4 anos, de 2 em 2, você tem direito a participar do sindicato do seu trabalho, do movimento estudantil. Não existia nada disso, mas nada disso. As coisas eram colocadas de cima para baixo e o poder era transmitido de pai para filho. Né? Então, você nasceu nobre, você vai ser nobre. Nasceu camponês, vai ser camponês e fim de papo. Uma sociedade estratificada, sem ascensão social. Tá? E a revolução, por isso, significou, a gente viu como ela significou uma mudança abrupta, né? Do ponto de vista econômico, político e cultural, porque ela culminou com a guilhotina, a cabeça do rei francês foi guilhotinada e serviu de símbolo para a vitória da Revolução Burguesa. Né? No entanto, isso não foi tão simples assim da noite para o dia. Hoje nós vamos ver um pouco as etapas, né, dessa revolução, desse processo revolucionário que vai durar mais ou menos 10 anos, até entrar uma nova fase, que aí a gente vai ter o período de Napoleão, e aí Napoleão vai governar, vai liderar a França por alguns anos, e por fim a gente vai ter o retorno, né, da monarquia na França por mais alguns anos. Aí depois a gente vai ter novas revoluções burguesas no século XIX na França e na Europa inteira. Tá? Então não é uma coisa assim da noite para o dia. É um processo que vai levar aí anos e até ela ser concretizada mesmo é só lá na segunda metade do século XIX. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, que a gente tem a imagem da tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. É uma data simbólica e festiva lá na França, hein? Aqui o povo invadindo a Bastilha, que era uma prisão política, né, onde os críticos ao governo de Luís XVI, a monarquia, eram presos. Né? Até eles foram libertados. Então vamos dar uma olhada. O que aconteceu logo após a tomada da Bastilha. Né? O seguinte, gente. Etapas da Revolução aqui. Pouco antes
isso é antes da tomada da Bastilha, tá? Pouco antes da tomada da Bastilha, diante daquele quadro todo de críticas que se fazia ao regime absolutista e diante da crise de fome, né? Lembra da frase da Maria Antonieta: se o povo está passando fome, que eles comam brioches, né? Esse descaso. A situação ficou muito tensa socialmente na França. E um dos conselheiros do Luís XVI chegou para ele e falou assim: ó, o povo está revoltado aí, se você não abrir espaço para eles se manifestarem, é, você corre um sério risco de enfrentar uma tensão social, uma guerra civil aí na França. E aí o Luís XVI falou: então tá bom, eu vou de forma estratégica aqui convocar uma assembleia para ouvir o povo. No caso, o povo representado ali pela classe dos burgueses, tá? Então esses burgueses vão ser chamados a serem ouvidos pelo rei, né? Essa reunião é conhecida como a Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia dos Estados Gerais de 1789. Lembrando o seguinte, essa Assembleia ela estava prevista lá na Constituição Francesa, mas ela não era convocada há 150 anos. Então, para vocês sacarem a gravidade do quadro social na França, essa Assembleia ela não era convocada há muito tempo. Ela só foi convocada agora porque era uma situação realmente emergencial, uma situação atípica. Isso é, o rei ouvir o povo, né? E o povo, no caso, representado ali pela burguesia. É claro, quando a gente fala povo, a gente tem a burguesia, que são os comerciantes, mas a gente tem também os camponeses, a gente tem os trabalhadores urbanos, né? Esses trabalhadores urbanos e os camponeses, eles vão inicialmente estarem ali misturados com os burgueses, porque todos eles querem ser ouvidos. Mas quem vai estar liderando, quem vai estar assumindo a frente ali nessa representatividade aí do povo vão ser os burgueses, né? Muito bem. Então foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais, 1789. E aí é um encontro, tá? Em portas ali, num grande salão, no Palácio de Versalhes. E os membros de cada um dessas classes vão estar ali presentes junto com muitos outros membros, né? Então, a Assembleia vai ser formada pelos três setores sociais da França, né? E cada um setor social desse a gente chama de um estado, né? Então, a gente vai ter três estados. Três estados. O primeiro estado é representado ali pelo próprio rei, pela nobreza, pela aristocracia francesa. O segundo estado, ele era representado, deixa eu ver se eu tenho aqui no... Não tenho. Mas o segundo estado era representado pelo clero, tá? Pelo setor, e lembrando assim, o clero, a igreja, tinha uma série de privilégios. Elas estavam juntinhos ali com a nobreza e a aristocracia francesa, né? Eles formavam juntos. Aí se você pegar o primeiro e o segundo estado, né, que é a igreja, o clero, o alto clero e os nobres, você vai ter ali, sei lá, 3,5% da população, tá? O resto era tudo formado por burguês e camponês, a imensa maioria, né? Então, olha só para você ver, a Assembleia você tinha o representante do clero e alguns membros do alto clero, você tinha um representante da aristocracia, né, da nobreza, dos monarcas, e você tinha um representante do povo, que incluía os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos,
92% da população era representada por um punhado de indivíduos ali, né? E todos eles, nessa discussão, tinham direito a um voto. Então veja só como não há é, muita representatividade, né? Porque cada estado vai ter direito a um voto, né? E na Assembleia Nacional Constituinte vai se discutir uma série de coisas. E uma das coisas que vai ser discutida é a questão dos impostos, né? Então, foi ser discutido o seguinte, ó, a quem reivindicação do terceiro estado, né? Reivindicação lá dos burgueses e do povo. Eles reivindicavam o seguinte, ó, impostos têm que ser cobrados dos religiosos também. Ou seja, as paróquias, as igrejas, o alto clero, eles não podem ficar privilegiados, eles não podem ficar isentos de impostos, né? Porque a crise está assolando na França e está tudo caindo nas mãos aqui do povo, né? Então tem que ter uma distribuição mais justa, mais equitária dos recursos, né? Afinal, o clero concentra uma grande propriedade de terras e, enquanto isso, o povo não tem terra para cultivar seus cereais, seu pãozinho, tá? E além deles terem uma grande propriedade de terras, concentrando terras, eles ainda não pagam impostos, então é muita injustiça. Então essa é uma reclamação do terceiro estado. Ó, a gente quer que o primeiro estado, o clero, pague mais impostos. E a gente quer redução dos impostos sobre a população camponesa, que está em condição de desigualdade, né? E a votação vai ser feita e quem é a favor da cobrança de maiores impostos para o clero vai votar sim e quem é contra vai votar não, tá? Então, aí teve a votação, o primeiro estado, representado ali pelo clero, vai votar contra o vai votar contra a cobrança de impostos das instituições religiosas. O segundo estado, formado ali pela nobreza, pelos aristocratas, também vai votar contra a cobrança de impostos dos religiosos. O terceiro estado, né, a burguesia e o povo, vai votar a favor da cobrança de impostos, tá? Então você tem uma separação clara ali de interesses, né? O primeiro e o segundo estado são contra a cobrança de maiores impostos e da taxação das riquezas e das propriedades dos religiosos e dos nobres, e o terceiro estado é a favor dessa taxação de impostos, né? Mas a votação vai ser feita, então a gente tem 2 votos do primeiro e do segundo estado contra essa cobrança e o terceiro estado vai votar a favor. Como o voto ele é válido somente um para cada estado, logo a burguesia perde, né? Logo os burgueses, os camponeses, embora formem 92% da população, perdem a votação. E isso vai gerar uma revolta incrível, porque vai colocar em xeque a crise de representatividade. A população vai falar, ó, seguinte, não tem nada de justo e de representativo nessa votação. Porque como nós somos 92% da população, não pode 92% da população ter o mesmo peso no voto do que do clero e da nobreza, né? Não pode. O nosso peso tem que ser maior, porque nós somos a maioria. Então, coloca-se em xeque a representatividade, tá? E aí você vai ter uma grande crise social
que vai decorrer dessa votação. E a gente vai ter... cadê? A gente vai ter como uma primeira resposta a invasão da prisão da Bastilha aqui. Né? Cadê? A invasão da prisão da Bastilha aqui, em 14 de julho. Tá? Então isso aí já mostrou, ó, que o terceiro estado está rompendo com essa votação, com essa assembleia. E vai romper mesmo, tá? Porque além de invadir a prisão da Bastilha, o terceiro estado vai se declarar separado da Assembleia Nacional Constituinte e vai formar um estado autônomo, né? E, além disso, no campo, muitos camponeses mais ativistas, eles vão invadir castelos, eles vão incendiar plantações e eles vão assassinar membros da nobreza e do clero. Veja só, né? É o período do chamado Grande Medo. Isso começa a nobreza e o clero começam a ficar com medo da população. Né? Se antes eles tinham controle total e absoluto, agora, quando a população começa a se manifestar de forma violenta, aí o medo começa a atingir as classes altas, né? As classes privilegiadas. E aí você vai ter esses incêndios na zona rural, você vai ter a invasão da Bastilha e você vai ter a separação do terceiro estado, né, da Assembleia Nacional. E aí eles vão formar uma Assembleia própria, né, que vai começar a criar uma Constituição própria e vai começar a impor isso sobre a França, né, e sobre o rei. Né, vai obrigar o rei a aceitar as decisões do terceiro estado. E um dos primeiros documentos é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? E esse texto é um texto clássico, é um texto que está vigente até hoje, por exemplo, na ONU. É um texto que ele é simbólico, ele marca muito dos ideais do mundo contemporâneo, dos princípios que a gente acredita até hoje. Né? Muitos dos princípios que a gente defende, a liberdade de expressão, a liberdade de comércio, a liberdade o equilíbrio na justiça, o equilíbrio contra os privilégios, né? A defesa da propriedade privada, tudo isso são direitos que estão expressos ali nesse documento, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É o documento mais importante da Revolução Francesa, tá? Porque ele tem influência até hoje. E o terceiro estado cria essa declaração e impõe isso à nobreza, impõe isso. Chega para o Luís XVI e fala, ó, a gente perdeu a votação, mas a votação não foi justa, então a gente está criando essa declaração aqui, você vai ter que aceitar isso, tá? Porque se você não aceitar, o povo está lá na rua e está incendiando as fazendas e já invadiu a Bastilha. Se quiser a gente invade aqui o Palácio de Versalhes também e prende todo mundo. Pô, e o rei fica acuado e é obrigado a aceitar essas ideias, né? Que colocavam fins aos privilégios feudais, obrigavam os senhores feudais a pagarem impostos, obrigava as igrejas, o clero a pagar impostos, né? Confiscava terras das igrejas, confiscava terras dos membros da nobreza. Né? E vai, em 1791, estabelecer um sistema de votação, ou seja, tá? Eles querem acabar com a transmissão do poder de pai para filho, de pai para filho, e estabelecer uma votação, né? Um voto censitário. Ou seja, aqui no caso, voto censitário, não é todo mundo que pode votar não, tá? O voto censitário é um voto que vai ser permitido apenas para quem tem uma renda determinada, né? Então, na prática, o que acontece com o voto censitário?
Não é o camponês ferrado que vai poder participar da política dessa vez. Tá? Mas, de certa forma, ele é um pouco mais amplo do que o sistema anterior, porque ele vai permitir que a burguesia agora, que é a burguesia que já tem acumulando uma renda, vá ter maior participação política. Por isso que ela está liderando, né? A gente fala povo, né? Mas quem está liderando o povo aí, no caso, é a burguesia enriquecida, né? E a burguesia que está enriquecendo, ela vai assim, ó, garantir a sua participação política, tá? E ao mesmo tempo está meio que excluindo ali os camponeses, mas já é um avanço em relação ao que se tinha antes, tá? E essa Constituição de 1791 ainda vai fazer a divisão de poderes, ou seja, o poder não pode mais ficar concentrado só no reino executivo. Vai ter que ter a divisão clássica proposta pelo nosso iluminista Montesquieu, que defendia a divisão entre executivo, legislativo e judiciário, ou seja, né, a França não pode ser governada só por um rei executivo, tem que ter um equilíbrio de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essa é a tripartição de poderes. Beleza? Olha aqui, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Criaram um monumento com esses princípios ali, que é, como eu falei, o documento mais importante da Revolução Francesa. Tá? E a partir de 1791 passa a entrar em vigência o período da monarquia constitucional. O que é esse período da monarquia constitucional? É o período onde o rei ele está presente ali, mas ele vai governar muito pouco, porque o princípio da declaração, a Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado, vai limitar ao máximo ao poder do rei. Vai se inspirar ali na Revolução Inglesa, né? Como a gente viu, e a Revolução Inglesa ela minou o poder do rei em detrimento do parlamento. E aí o terceiro estado criou essa constituição e impôs ao rei, né? Falou, ó, você está aí, tudo bem, mas você não vai governar. Você vai ter que, o parlamento é que vai mandar aqui e o parlamento vai decidir as coisas e você vai aprovar. Mas você pode também propor leis e propor mudanças, mas se o parlamento não aceitar, não vai passar. Né? Então, essa é a monarquia constitucional. O rei se submete a uma constituição aprovada e discutida pelo parlamento. E o parlamento passa a ser composto ali pela burguesia francesa. Né? O que vai acontecer nesse meio tempo também, gente? Uma coisa que vai acontecer é que o Luís XVI ele está aceitando tudo isso a contragosto, né? Ele foi imposto a ele essa Constituição, mas ele, na verdade, ele não quer aceitar isso porque ele não quer perder os privilégios dele. E aí ele vai, junto com a nobreza francesa, que dessa vez muitos vão fugir para o país vizinho, que é a Áustria, e a Áustria é super absolutista também, e esses nobres franceses vão chegar para os austríacos e falar o seguinte, ó, está acontecendo isso na França, a população tá revoltada com o rei, eles estão colocando fogos lá nas propriedades do clero, dos senhores feudais, então impuseram uma constituição para o rei que está se submetendo, mas a gente não quer aceitar isso. E aí os austríacos, né, no caso a nobreza austríaca fala, bom, então vamos, antes que isso se espalhe para outras partes da Europa, né, os austríacos também falam, oh, se aconteceu na França pode acontecer aqui, né? Antes que essa rebeldia toda aí se alastre pela Europa, vamos organizar aqui uma força armada com o exército austríaco, vai invadir a França, lá vai acabar com essa revolução e vai devolver o poder absoluto para o Luís XVI. O que é isso? Né? E enquanto isso, a nobreza francesa que está na Áustria, fugiu para a Áustria, está tramando uma ofensiva militar contra esses revolucionários franceses. Né? E o Luís XVI mesmo vai tentar fugir para a Áustria.
E veja só, no momento que ele foge para a Áustria, ele é pego, ele se disfarça, né? Troca roupa, troca peruca, embarca numa carruagem e ao tentar cruzar a fronteira com a Áustria, né? Nesse momento a França já está, toda a fronteira já está ali, os postos são ocupados ali pelos revolucionários, ele é preso, ele é pego no flagra. E uma vez que ele é pego no flagra, agora a polícia revolucionária vai colocar, vai prender ele, vai levá-lo para ser julgado na corte de Paris por pelo terceiro estado, né? Pela Assembleia Nacional do terceiro estado, né? E aí a gente vai ter o início dos momentos mais dramáticos da França e da Revolução Francesa, tá? Vamos ver no próximo vídeo.